Eu separei aqui 15 conselhos, né, desses 15 anos aí, pra gente compartilhar, mas primeiro eu quero explicar o porquê o título desse vídeo, porque uma frustração, porque um trintão frustrado. Isso é mais para chamar a atenção, mas também para te fazer refletir, porque nessa última semana, né, antes de completar os 30 anos, eu fiquei remoendo, pensando e olhando mais para o que eu não tinha feito do que o que eu tinha feito. E essa é a semente da frustração. É você não se contentar com o que você tem, não ficar feliz com o que você tem, não ser grato pelo que você tem, por um detalhe muito simples: a comparação. Então, fica aqui já uma ideia para você, é que a comparação, né, nos últimos anos, principalmente se você é assíduo nas redes sociais, é isso que tem feito você ter esse sentimento de frustração, porque você olha para o seu redor e você tem o parâmetro da vida do outro como seu parâmetro, e às vezes você não quer nem aquela vida do outro, você não quer aquela correria, você não quer aquele batidão, você não quer aquela vida de promiscuidade, prostituição, de ficar de baladinha, essas coisas assim, você não quer, mas só por estar olhando e por ser saudoso. O ser humano, ele é saudoso, ele vai olhar para o passado e falar: poxa, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, e vai querer viver para compensar esse momento. Então você acaba gerando essa frustração, e você pode estar vivendo um cenário maravilhoso, você pode estar milionário, assim como eu conheço alguns que têm muito dinheiro, mas vivem frustrados, buscando algo que nem eles sabem o que é. Então o primeiro detalhe é: não se compare, porque quando você se compara, você está anulando a sua história. Quando você se compara, você está deixando para trás. Então esse vídeo é mais para te ajudar a pensar e talvez reajustar a sua rota, se você ainda não tem esses pensamentos que eu vou trazer para você. Alguns podem até parecer clichê, mas ouvindo talvez de mim, de uma forma como eu vou falar, talvez você se identifique mais do que outros vídeos, porque esse não é o primeiro vídeo de conselhos de alguém que fez 30, de alguém que fez 50, de alguém que fez 70, 80, tem vários desses na internet. Então você precisa simplesmente parar, trazer para sua realidade e praticar. Então vamos ao primeiro conselho. Você tem muito tempo, acelere. Eu sei, pode parecer clichê, mas eu estava refletindo o seguinte, né? No dia que eu fiz, né, completei meus 30 anos, que foi no domingo, dia 17 de novembro, né? Infelizmente, um senhor também faleceu, um senhor de 93 anos. E eu fiquei pensando: nossa, 93 anos. Se Deus me conceder a capacidade de viver até os 90, eu vivi apenas um terço, ou eu vivi um terço da minha vida. Só que assim, tem muitas águas para rolarem ainda, e a gente fica preso ali naquela ideia de que, nossa, chegou no 30, assim, não tem mais jeito, chegou no 20, né? Algumas pessoas, o que eu estou fazendo na minha vida, né? Tem muito adolescente que não sabe o que quer ainda, não entendeu como é que se encaixa nessa matrix regida pelo capitalismo, então fica meio que perdido. Mas, cara, tem muito tempo. E assim, 30 anos, a janela dos 15 para os 20 é o momento perfeito para você errar. Erre muito. O momento dos 20 aos 30, é o momento para você errar rápido, reajustar a rota. O momento dos 30 ao 40, se você ainda não se encaixou, você está nessa faixa ainda, dá para você errar. E quando eu falo errar, é errar para aprender e mudar a rota. O erro, ele tem que ser uma bifurcação na sua história. Você cometeu o erro, você vai lá e volta e vai para outro caminho. Porque se você ficar cometendo o mesmo erro também, você vai perder o quê? Tempo. Porque por mais que você tenha muito tempo, o tempo, ele passa depressa. Então aproveitar esses momentos, aproveitar esse detalhe, né, vai fazer toda a diferença. Mas também entender que você ainda tem muito tempo. Se você errou bastante, se você tem uma história que talvez você não está na condição que você queira hoje, ou nem tão perto de estar, né? Entenda, tem tempo, cara. Eu tô falando aí que eu tenho 30, se eu viver até 90, eu tenho mais 60 anos. Que eu chegue lúcido, a minha velhice, no pior cenário, aos 80 anos. Então, assim, 80 anos é muita coisa. Esses tempos atrás eu vi a pregação de uma pastora que tem 73 anos e ela prega ainda, fica 1 hora em pé no púlpito e vai para lá e para cá, porque ela não parou. Porque quando a gente fala de velhice, a velhice está aqui, ó, literalmente na mente. Segundo conselho: ninguém tá nem aí para você.
Por que eu digo isso? Eu estou fazendo um paralelo com os meus últimos 15 anos. Na época de escola, né, eu sofri um acidente e desfigurei o meu rosto. Os meus dentes eram muito feiosos. Porque é da antiga que você está assistindo aí, você é meu amigo antigo, você vai lembrar. O meu dente era grandão, assim, porque pegou da raiz e foi para fora. E qual que era a questão? Eu me sentia excluído da galera, e por me sentir excluído, eu tinha que arrumar um jeito para chamar a atenção dessa galera. Eu tinha que arrumar um jeito de me sentir próximo a elas, porque o primeiro detalhe que era a rejeição das meninas, né? Rejeição de quem não era amigo mesmo, porque fazia bullying. Então, quando a gente para e constrói na nossa infância algo similar a isso, talvez você não passou pela mesma coisa, mas passou por algo parecido, que te fez ficar dependente da aprovação do outro, buscar sempre no externo um prazer interno, o que não deveria acontecer, porque assim, ninguém tá nem aí pra você, cara. As pessoas podem zoar, podem falar de você, quando você errar, elas vão te criticar, quando você acertar, elas vão te invejar, ou até mesmo vão falar que você tá fazendo coisa errada, né? Porque já ouvi isso, nossa, lá, tá vendendo droga, né? Porque a pessoa quando sai de um lugar onde as pessoas têm a mentalidade medíocre, que é a mentalidade medíocre, viver na média, e você ascende, ou seja, você vai para um próximo nível, as pessoas acreditam que só tem como fazer isso de uma forma ilícita. E claro, eu fui uma das pessoas que também já pensou assim, vai ser um outro conselho que a gente já vai falar mais para frente. Só que no ponto mesmo, no detalhe, as pessoas elas só querem falar, porque elas se sentem frustradas de fato, né? Com a própria vida deles, a própria realidade deles, que às vezes eles não fazem o que você está fazendo, às vezes eles têm medo de fazer o que você está fazendo, e aí ao invés deles te impulsionarem e te motivarem, eles vão tentar colocar você no mesmo patamar delas, então elas vão te puxar para baixo. Então por isso que você não precisa ficar pensando, será que o fulano vai gostar disso, será que o fulano vai pensar disso, será que eu vou agradar os meus pais, será que eu vou agradar a minha namorada, a minha esposa, o meu amigo? Cara, não liga para isso, porque as pessoas de fato mesmo, quando você morrer, são pouquíssimas, pode contar no dedo, no máximo 5 que vão chorar por você, uma década. Algumas pessoas vão chorar no primeiro ano, no segundo ano, no primeiro momento, mas depois de uma década, todo mundo vai te esquecer, cara. Então se todo mundo vai te esquecer, faça as coisas por você, faça as coisas entendendo que você precisa ser a gente fala, isso é clichê, mas você precisa ser o ator principal do filme. Não coadjuvante, é ator principal, não aquele cara que fica só na espreita do ator principal, não, você tem que ser o protagonista, ir pra cima e fazer, e só é possível quando você para de olhar pro outro, para de validar e levar em consideração a opinião do outro e leve você, a sua opinião, em primeiro lugar. Porque qual que é o perigo disso? Quando você olha muito para a opinião dos outros, vai chegar uma hora que você vai estar vivendo a opinião do outro, você vai estar vivendo o que o outro espera de você. Você vai estar vivendo o que o outro acredita ser o melhor para você. E não é assim que funciona. Porque quando você olhar para trás e ver que você viveu uma vida que você não queria, simplesmente pela opinião do outro, ou simplesmente você importar demais com o que o outro vai pensar de você, cara, quando você acordar para a vida, vai levar tempo. Vai levar tempo para você reajustar a rota. Esse que vos fala passou por isso. Vivi muito para agradar os outros, acabei de te dar o exemplo, e quando eu assustei, falei, nossa, nada a ver com o que eu estou fazendo, tenho que ir para o outro lado. E aí quando a gente começa a ir para mudar a rota, aí é um desafio. Porque uma coisa é você construir um caminho no meio da selva de pedra, de mato, uma faquinha de serra, e chegar lá na frente e falar, nossa, caminho nada a ver, deixa eu voltar agora. É outro caminho que você tem que abrir. Então o esforço é duplo. Então se você não quer ter um esforço duplo, olha para sua opinião. Claro, você tem que ter conselhos de outras pessoas, mas conselhos de pessoas que fazem sentido e que não vão te julgar, né? Que vão entender a sua jornada. Terceiro conselho, cuidado com as pessoas que você ama. Cuidado com querer agradar as pessoas que você ama. A gente está vindo num gancho de falar de se importar muito com a opinião do outro, né? De gerar expectativa talvez no outro, mas um grande detalhe quando você tem alguém que te ama, essa pessoa vai, dentro da perspectiva dela, querer o melhor para você. E pode ser que esse melhor que ela queira para você seja o melhor mesmo, mas na maioria das vezes não vai ser. Por exemplo, quando eu falo disso, eu me recordo quando eu trabalhava numa lanchonete, né? Comecei a trabalhar com meus 15, 16 anos, por isso que eu estou falando dos 15 conselhos durante os 15 anos. E eu ganhava muito bem nessa lanchonete. Eu não lembro os valores exatos na época, mas para a época eu acho que eram uns R$300, só que para um cara de 15 anos que
estava no ensino médio ali, né? Eu podia comprar tudo que eu quisesse na cantina, porque outrora eu não podia. Minha mãe não me dava dinheiro para comprar lanche. Então, quando eu vi aquele primeiro acesso ao dinheiro, a poder proporcionar as coisas, o jogo muda. Só que aí, por muito tempo, eu fiquei ganhando essa faixa ali de 300. Para ficar claro para você, era um poder aquisitivo quase que de 800 mil reais. E aí, quando eu estava trabalhando lá, a minha mãe sempre falava, cara, isso aí, pô, lanchonete legal, né? Ela não falava desse jeito, mas dava a entender por nas entrelinhas ali, não, você precisa ir para alguma coisa de carteira assinada, porque essa lanchonete não era carteira assinada. E tem uma coisa chamada Jovem Aprendiz, que era lá na minha cidade, em São Mateus. Tem em outras cidades também, só que é outros nomes, né? Primeiro emprego, jovem, não sei o que, enfim, tem outros, mas é essa linha, onde você tinha acesso ao primeiro emprego através ali do Senac. E aí eu fui, né, para agradar a minha mãe. Falei, pô, vou então para um emprego de carteira assinada. E aí eu fui trabalhar no supermercado, numa rotina tradicional de supermercado, como embalador de caixa, para ganhar, por exemplo, eu estava ganhando ali na faixa dos R$1.000 para ganhar R$300. Para ganhar R$200. Então eu saí de um valor X que era maior para ganhar bem menos, trabalhar bem mais, se lascar bem mais e ainda não ter uma felicidade, simplesmente para agradar a minha mãe. E aí a gente tem que parar e ser muito sensível a isso, porque tem muito jovem hoje fazendo faculdade aí, que vai gastar 4 ou 5 anos da sua vida, que não é o que você gosta. Às vezes seu pai te orientou, às vezes você acha que seu pai quer que você faça aquilo, porque tem gente que nem pergunta o que o pai quer e já vai falando, não, meu pai é advogado, então eu acho que ele quer que eu siga a advocacia. Às vezes seu pai está lá bolado, puto com a advocacia, e quer que você vá para outro caminho, você está indo para advocacia. Então tem que ter muita sensibilidade. Às vezes você está num emprego, num serviço que é o sonho do teu pai. Então o teu pai teve a jornada dele, é duro dizer isso, você tem que honrar o teu pai e tua mãe, sim, com certeza. Só que honrar o teu pai e tua mãe é fazer com que a sua vida valha a pena para você. Porque se você entra numa linha de depressão, se você entra numa linha de ansiedade absurda, você vai ficar enfermo, vai ficar mal e você vai desagradar num tom de, poxa, você vai gerar uma carga negativa para os teus pais simplesmente por não ter se posicionado. Então, cuidado ao ouvir um tio, cuidado ao ouvir uma mãe, um pai, uma mãe, um irmão, um primo, que tenta te direcionar numa rota, principalmente se você tem ali na faixa dos 18, 20 anos. Isso acontece muito, as pessoas querem te direcionar, opinar, ou talvez até mesmo você por achar que algo vai ser positivo. Por exemplo, na época que eu estava saindo ali, eu quase que fui para cursar, fiz o Enem, fazer faculdade e ir para a linha técnica. Só que depois eu parei para pensar assim, falei, nossa, eu vou parar 4 anos, né, na época, eu vou parar 4 anos para fazer faculdade e como é que eu vou trabalhar? Porque eu já trabalhava, falei, como é que eu vou trabalhar? Vou ter que dedicar para uma faculdade, vai ser um trampo legal. Então eu comecei a fazer esse juízo de valor naquela época. Hoje, né, eu estou relembrando aqui conversando contigo, mas é muito importante você parar e estar sensível a você. Eu sei que na faixa ali dos 18, 20, 25 anos, você ainda não sabe o que você quer, mas faça algo para você, algo que você vai sentir prazer fazendo, e mesmo que não dê certo, lá na frente você vai falar, poxa, legal, eu fiz aquela faculdade, eu fiz aquele curso porque eu quis, porque eu gostava, porque eu fiz vários cursos que eu gostava, mas eu também fiz curso para agradar meu pai. Meu pai ele trabalha na linha industrial, então eu fiz curso de soldador, fiz salvatagem, porque eu falei, nossa, eu vou seguir aquela jornada, mas no fim não serviu de nada, assim de nada, não, porque, por exemplo, eu já salvei um filho meu por um ensinamento que eu tive nesses cursos voltados para a indústria. Então, nada é em vão, e a gente vai falar também sobre esse conselho mais para frente. Quarto conselho: esteja atento a tudo, esteja atento a todos os detalhes, porque quando eu trabalhava nesse supermercado, né, eu tinha um amigo que trabalhava comigo, né, um amigo para a vida, o Thiago, e ele sempre foi mais desenvolvido na comunicação do que eu, né, até por conta do que eu já te contei, né, uma questão mais traumática, mas ele era mais desenrolado, ele conversava e etc. E certo dia ele foi comprar uma camisa, né, na loja de um rapaz chamado Juliano, cara, um grande mentor, e daí ele conversando e eu conversando também, e aí eu vi que esse cara tinha um monte de camisa, e lá eu comecei a conversar, e aí eu tinha um desafio na época de iniciar o diálogo, mas depois que iniciava, meu amigo, é igual hoje aqui, ó, eu falo pra caramba, eu já tenho uma habilidade mais de iniciar o diálogo,
E aí ele começou a me falar que ele começou comprando camisas, e aí depois que ele começou a comprar, ele começou a fazer as próprias estampas, né? Que ele ia em São Paulo, comprava as camisas, e aí comprava as camisas lisas, estampava. E ele foi me falando, o cara assim de coração muito grande. Eu sou eternamente grato pro Juliano, porque foi ele que colocou na minha cabeça, talvez, e quiçá o primeiro, a sementinha do empreendedorismo. Só que naquela época eu estava bolado, porque eu trabalhava no supermercado, estudava no Senai e estudava de manhã, então eu estava numa jornada absurdamente louca, cansado, estressado, ao ponto de chegar e ter até burnout quando eu estava nesse período, né? Então, burnout é só pra gente que mais velha, não, burnout é pra gente nova também. Eu fazia tanta coisa em tão pouco tempo, e isso acabava me estressando. Só que isso não me impediu de estar atento aos detalhes, de estar ouvindo, de conversar com as pessoas. E por mais que naquele momento não fez sentido o que o Juliano falou para mim, todas as instruções que ele deu, fez sentido mais para frente, porque no futuro, né, no tempo que viria, eu ia usar aquele conhecimento para ter a minha própria marca de roupa. Então, quando a gente está num momento desafiador, muita gente fecha a cabeça, fica só naquilo ali, né? É igual aquele filme antigo do Chaplin, só apertando parafuso, esquece de olhar os detalhes, esquece de conversar com as pessoas, esquece de conversar com as pessoas, esquece que as pessoas são um poço de história. Talvez você está nesse vídeo aqui ouvindo para ter a experiência. Tem gente que já saiu desse vídeo, está tudo bem, esse vídeo é para você que vai assistir até o final. Eu não me importo para quem começa e não termina, porque o mais importante que começar é o fim. E quando você passa uma jornada, todos esses detalhes que você vai pegando de aprendizado, você vai utilizar em algum detalhe. Então esteja atento a tudo, ouça, converse, guarda, retenha o que é bem, exclua o que é mal, joga no lixo o que não vai te servir, mas alguma hora algo vai ser útil na sua jornada. Quinto conselho: mentalidade errada no ambiente certo. Isso aqui eu me recordo quando eu estava no processo ainda profissional, né? Eu fui agraciado por Deus e pela indicação também desse meu amigo Thiago, né? Que havia uma vaga na época para uma empresa que a gente morava no interior, né? São Mateus do Espírito Santo, e tinha uma vaga de emprego em Vitória, na Serra, né? E eu fui junto a ele, a gente passou nesse processo e foi para esse lugar, e para uma empresa assim magnífica. Para quem ganhava lá, saiu ganhando R$300 e para um salário absurdo. A empresa pagava o lugar para a gente morar, a empresa pagava a alimentação, a empresa, cara, era muito legal. Só que na época a minha mentalidade estava errada. Qual que era a minha mentalidade? Contra o sistema. Sim, eu já fui o cara que batia de frente com donos de empresa, falava, cara, esses donos de empresa são tudo ladrão, esses donos de empresa só roubam mesmo. Eu já fui o cara que apoiava esse governo safado, que prega ideologia da miséria para o povo, né, que fica ali botando alpiste para que o povo fica preso numa jaula. Então eu já fui desse cara, e do militante nojento, né? Então, num ambiente onde não cabia isso, num ambiente onde todo mundo pensava crescimento, num ambiente onde todo mundo pensava abundância, num ambiente que era uma metrópole ali, que pensava e tinha várias oportunidades. Então a minha mentalidade para aquele momento estava errada. Eu estava no ambiente certo, com a mentalidade errada. Se eu tivesse com a mentalidade certa naquele momento, eu tinha estourado muito mais rápido, eu tinha feito muito mais coisas do que eu não fiz, porque simplesmente a minha cabeça não estava condicionada. Então, às vezes você está no lugar certo com a mentalidade errada. Aí o que você precisa fazer? Se atentar. Como que você consegue se atentar? Cara, olha para 10 pessoas ao seu redor e faz uma média com a sua vida. Fala, cara, fulano de tal tem tal coisa, fulano de tal faz tal coisa, fulano de tal mora em tal lugar, fulano de tal tem tal apartamento, fulano de tal tem um filho ou não tem filho. E aí você pega e faz a média. E eu, como é que eu tô? Na época eu tava na loucura, né? Usando droga, fazendo só bizarrice mesmo, destruindo a minha vida, destruindo o tempo do Espírito Santo. E quando a gente para olhar as pessoas daquela época, elas não estavam assim, já estavam construindo sua vida, já estavam construindo sua família, e eu lá, o bonitão, achando que estava certo. Então, às vezes, a tua cabeça ela vai estar desconectada do ambiente, e o ambiente ele muda a tua vida para pior ou para melhor. Basta você saber aproveitar, basta você saber se posicionar, basta você ter a sensibilidade de pensar, será que eu estou fazendo está certo? Será que eu estou pensando, a forma que eu estou agindo, a forma que eu estou falando, a forma como eu estou me vestindo é adequado para esse ambiente?
Porque só tem duas coisas que podem acontecer quando você está num ambiente errado, que é você ser expulso, porque imagine um passarinho mergulhando na água. Ele está no ambiente errado, então o ambiente vai expulsar ele, vai chegar e fazer ele boiar. Então ele pode ainda sair desse ambiente e ir para o ambiente dele, que são os ares. Agora, se ele tenta ficar nesse ambiente e ele está nesse ambiente com a mentalidade errada, ele vai se afogar e ele vai morrer. Porque na natureza, se o ser vivo que está ali não evolui com ela, ele morre. Da mesma forma, somos nós. A gente vive em meio à natureza, nessa selva de pedra, e nessa selva de pedra, se você não evolui, a selva de pedra vai te engolir. Sexto conselho: crie novas conexões e nutra essas conexões. Às vezes você vai fazer uma amizade ali para aquele momento, assim como a seu ambiente, etc., não vai condizer com você. Mas você precisa entender que toda a pessoa que você encontra na sua vida, ela tem um propósito na sua vida. Seja um propósito temporário, que seja curto, seja um propósito temporário, que seja longo, ou seja uma permanência na sua vida. Então, fazer amizade tem que ser intencional. Fazer amizade, você tem que ser seletivo. Fazer amizade, você tem que estar antenado, tem que estar sensível. Porque às vezes as pessoas vão se aproximar de você, né, com a intenção errada. Às vezes elas vão aproximar de você com a intenção certa e você está com o pensamento errado. Só que as amizades, elas são cíclicas, né? Algumas vão permanecer um pouco mais, algumas você vai se afastar e elas vão ruir, vão quebrar. Algumas amizades você vai se afastar e quando você rever é a mesma coisa, né? Tem amigo que você fica sem ver 2 anos, você rever é como se o tempo não tivesse passado, né? Parece que criou um lapso temporal onde os dois permaneceram na mesma linha e no mesmo convívio. Só que não, isso é conexão. E quando você nutre uma conexão, quando você nutre uma amizade, quando você nutre o seu network, uma hora ele vai te favorecer. Porque, por exemplo, eu lembro que quando a gente estava lá no início da minha jornada, o meu amigo Thiago, ele era esse cara que criava conexões. Porque, mais uma vez, ele tinha a iniciativa de começar diálogos. Só que eu tinha também a habilidade de nutrir, porque eu conversava com essas pessoas, eu lembrava dessas pessoas, de alguma forma eu já conseguia entender, né, pela desenvoltura que eu tive que desenvolver por conta dos meus traumas lá que eu te contei. Eu falo trauma assim, mas trauma é um impacto emocional forte, por isso que se chama trauma. Então naquele momento eu tinha que entender qual era a intenção da pessoa, então eu já conseguia discernir o perfil comportamental daquela pessoa. Eu nem sabia que era perfil comportamental na época, hoje eu sei, mas eu consegui entender o que aquela pessoa gostava, o que chamava a atenção daquela pessoa, e aí eu conseguia cativar. Então naquele momento algumas amizades fizeram sentido e outras não, outras amizades vieram fazer sentido agora. Por exemplo, nessa época que eu tô te falando, eu conheci um grande amigo meu, o Rubens, só que aí eu fiz uma conexão com ele através de um amigo, e aí a gente perdeu a conexão. E lá na frente, no futuro, foi esse cara que me ajudou a colocar a cabeça no lugar e voltar de novo para uma rota a qual eu havia me esquecido. Então, olha só o tempo que passa. Mais uma vez também o meu grande amigo, o William. Cara, esse cara me deu um suporte de vida que está fora do gibi. Eu não sei nem como ser grato, não sei nem como agradecer esse cara, porque ele foi uma pessoa que foi uma amizade que o meu amigo Thiago conectou em um momento tão inesperado. A gente criou um vínculo e daí essa amizade vem até hoje. Então são coisas que você vai tendo como jornada. Esse cara aqui, ó, Augusto Carrara, cara, a gente se conheceu através de uma amizade da amizade. E aí a gente se tornou conhecido, perdemos o contato ali, na época até não teve uma conexão, uma sinergia forte, mas no futuro teve. Então você precisa entender que as pessoas que chegam até você, elas têm um propósito. As pessoas com quem você talvez se relaciona, namorada mesmo, ficante, às vezes não faz sentido para aquela época, mas as pessoas estão te ajudando de alguma forma a você se melhorar. Talvez as pessoas que são ruins na sua vida, que te fizeram mal, talvez elas estão fazendo naquele momento algo que para você vai ser muito doloroso, mas no futuro vai te blindar de acontecer coisa pior ainda. Então, nutrir, o network para mim é isso, é nutrir as amizades. Óbvio, algumas de forma intencional, outras vão acontecer naturalmente. Só que você precisa entender que enquanto você tiver nessa questão, as pessoas elas são muito importantes.
Até mesmo quando a gente vai para a linha bíblica, né? As pessoas são as coisas, né? São os seres mais importantes para Cristo, porque são através das pessoas que outras pessoas são transformadas. Então, é através de outras pessoas que você também vai ser transformado. Sétimo conselho: a mentalidade fixa, ela é uma grande barreira para a sua vida. Então você precisa ajustar a sua mente o quanto antes, mas obviamente ajustar na mentalidade, mas manter o princípio. A gente vai ver em Romanos, né? Isso se chama metanoia, transformação da mente. Então não se conformei com esse tempo, mas transformai a sua mente. Então o que é não se conformar com aquele tempo? Não é o tempo, o momento que você vive, é o tempo, o seu estado. Então, às vezes você vai estar com a mentalidade, como eu tive, a mentalidade de odiar empresário, de querer só viver mamatinha do governo, de querer só venha nós, né, e nada de fazer nada. Então, eu fui essa pessoa. Só que em determinado momento, se eu não mudasse a minha mentalidade, eu ia continuar vivendo uma vida medíocre. Eu ia continuar atacando coisas que não fariam sentido para uma vida que talvez eu almejava, uma vida que talvez o meu coração palpitava. Porque se você está nessa jornada de empreender a vida, o que é empreender a vida? Não é ter um negócio. Empreender a vida não é ter uma empresa. Empreender a vida é pegar essa vida que Deus te deu e pegar, como diz o outro, o boi pelo chifre e ir para cima. Romper. Isso é empreender a vida. Então, quando a gente fala desse cenário, a sua mentalidade ela tem que ser algo que muda muito, 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 muito. Porque a mentalidade fixa, ela é uma barreira na sua vida. Porque se você tem ideais, tem dogmas, tem sofismas travados na sua cabeça, tem traumas, né, que você ainda não ressignificou, isso vai te impedir, isso vai te atrasar. Porque tem coisa que você acredita que é só você deixar, é só você abrir mão que aquilo vai transformar. Por exemplo, eu odiava empresário. Em determinado momento, se eu não abrisse mão daquilo, eu não conseguiria pegar uma oportunidade que me foi dada de ser gerente, sócio, dono, mais ou menos ali, né? Até hoje eu não entendo qual era a minha posição dentro dessa empresa, mas de tocar um negócio. Porque se eu tivesse ainda com a mentalidade ele falando, não, tá doido, vou ter uma empresa, quem tem empresa é bandido, quem tem empresa é empresário que só gosta de roubar o pobre. Essa era a minha mentalidade na época. Então, enquanto eu não mudei a minha cabeça para, não, calma aí, poxa, o empresário é ele que está dando emprego. Inclusive estava dando emprego para mim na época, porque se tinha uma empresa, era de um empresário, de um maluco que resolveu abrir aquela empresa, empreender e fazer o trem acontecer. Então, eu era aquela pessoa que metia pau, assim, literalmente cuspindo no próprio prato. Talvez você trabalhe numa empresa, cara, muda o seu olhar, entende que lá do outro lado do CNPJ tem um CPF que está preocupado em fazer a empresa dar certo, que está preocupado em pagar o teu salário. E se você tem uma empresa, entenda que você é a pessoa que vai gerar isso para outras pessoas. E você não precisa ser um pilantra para isso. Paga seus impostos em dia. Eu pago todos os meus impostos. Eu vou, né? Eu tenho a contabilidade, caiu aqui, mas vou nem editar, vou deixar tocar. A contabilidade para fazer isso. Porque se você não sabe precificar o seu produto, aí sim você tem que ficar sonegando imposto. Agora, se você precifica o seu produto do jeito certo, você não vai precisar sonegar imposto. Então dá assim para você viver, mudando a sua mentalidade, mas sem quebrar os seus princípios. Porque princípio é uma coisa que tem que permanecer. O princípio é algo que tem que ficar. O princípio é algo que não muda. Princípio não pode ser quebrado. A sua mentalidade ela deve ser alterada. Ela deve ser ajustada. Óbvio, se você está almejando um crescimento, que se você ainda não alcançou, é porque a tua mente ainda não está ajustada para alcançar esse nível. Oitavo conselho, case cedo. Isso mesmo, cara. Por que eu falo case cedo? Eu lembro que nessa jornada, quando eu comecei a fazer um pouco mais de dinheiro ali, a primeira coisa que a gente pensa, como eu disse, é tirar o vazio, talvez, que você tem. Na época, cara, eu falei, eu não tinha contato com mulheres ali, até, assim, mulheres ficando mesmo, até uma idade onde a juventude já tinha vivido a promiscuidade, né? Vamos dizer assim. Hoje eu tenho a mentalidade mudada, graças a Deus, né? Só que na época, cara, imagina, um cara solteiro, com dinheiro no bolso, na época 2 motinhas, uma motinha velha barulhenta, mas era. Então, cara, fiz o regaço. Só que o que isso acontece? Primeiro que na época eu não tinha entendimento, né? Hoje eu sou cristão,
Então, eu não tinha entendimento de que isso feria não só a mim, mas feria também a outra pessoa. Porque quando você tem você faz um ato sexual fora do casamento, você está devastando a outra pessoa. Você pensa que não, mas é um entrelaçamento... eu vou usar um termo aqui talvez da física quântica, mas é um entrelaçamento cósmico, né? É uma conexão de sangue ali. É isso que a Bíblia vai dizer, é isso que a física quântica vai dizer, não sei qual linha você acredita, mas você está se conectando com outra pessoa. E essa pessoa, ela tem uma energia boa, essa pessoa, ela tem um histórico bom, essa pessoa, ela vai ser de fato a pessoa que você, talvez você engravidar essa pessoa, vai ser a pessoa que você vai querer ficar o resto da sua vida, ou vai ser a pessoa que você vai ter que conviver o resto da sua vida, porque você pode não querer ficar com ela o resto da sua vida, namorando, casando, mas você vai ter que conviver, porque você tem um filho, então você vai ter que estar junto com essa pessoa. Então, eu não entendi isso na época e saí fazendo arruaça. E além disso tudo, além de ter esse lado energético todo que você acaba gastando, né, tem o principal, que é de fato uma energia que você dispersa, porque é uma energia sexual. A energia sexual, depois você pesquisa, ela dá para você usar para negócio, dá para você usar para esportes, porque é uma energia que, se você não está com a cabeça centrada, você desperdiça. Então, casar cedo não é coisa de beato, casar cedo é coisa de alguém que entendeu que não pode quebrar um princípio, que tem que seguir vivendo a vida de uma forma saudável, de uma forma onde não vai viver na loucura, onde não vai viver num vazio de sempre uma nova mulher, um novo homem, porque você está buscando algo para preencher esse vazio. Esse vazio, meu amigo, quem vai preencher é só Deus, não tem como. Eu estou falando para você, ao mesmo tempo dando testemunho, porque eu fui o cara que fez isso, que viveu isso. Então, eu deveria ter casado cedo. E quando você casa, você tem uma preocupação que é focar em trazer coisas para casa, não é mais buscar sexo, não é mais caçar. Quando você está solteiro, sua energia é voltada para caça, principalmente se você é homem, é ir atrás, né? A sua energia está em conquistar, e quando você gasta a sua energia, você gasta a sua energia, e aí você não consegue pensar em negócio, não consegue pensar em empresa, e era o que eu vivi. Então, cara, case cedo. Se você está namorando hoje, você sabe que essa pessoa que você está, ela é uma pessoa bacana, né? Não precisa ser a melhor pessoa do mundo, porque ninguém é a melhor pessoa do mundo. Você vai aprender junto com ela a se tornar. Você também não é o melhor pessoa do mundo. Você vai ter que aprender, cara. É nos altos e baixos, você vai ter que aprender, desenvolver. Eu, quando conheci a minha esposa, cara, eu era o ó, como diz o outro, né? Eu era o caos na terra. Eu era maluco mesmo. E da mesma forma ela também, não era uma santa. E a gente aprendeu ao longo do tempo, claro, com intervenção divina, ouvindo, né, e sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu acredito nisso. Você não é cristão, você deve acreditar que algo rege esse mundo, então acredite nisso. Tem alguém que quer conectar você a uma essência leve, uma essência de amor. E quando você cai na doideirada, no sexo sem compromisso, isso não é amor, cara. Isso é no máximo uma paixão. E a paixão, ela tem prazo de validade. Então, case cedo, construa a sua vida desde cedo. Nono conselho: pague a si mesmo. Isso é algo muito poderoso, né? E talvez um dos pontos que gerem mais frustrações nas pessoas, que é a parte financeira. Quando a gente fala de finanças, qual que é a questão? A gente tem uma configuração, e essa configuração, ela é construída na nossa infância, desenvolvida na nossa adolescência e consolidada na nossa juventude. Então, você que tem 15, 20, 25 anos, você está formando isso ainda. E se você ainda não entendeu que você precisa guardar dinheiro, o pague você primeiro, é você pegar e reservar uma quantia para o teu futuro, para a tua velhice, para o teu eu do futuro, independente da idade que você tem agora. E eu por muito tempo não entendi isso. Eu tenho uma facilidade muito grande em fazer dinheiro, muito grande mesmo. E aí eu fazia dinheiro, só que sempre frustrado. Comprava as coisas ou não conseguia comprar o que eu queria, só que não era por falta de dinheiro, é por falta de administração. E essa semana aconteceu uma coisa muito curiosa, né? Eu fui no supermercado, coloquei o dinheiro assim no bolso para pagar massagem. Na hora que eu puxei o celular, talvez eu não vi que o dinheiro caiu. Aí eu tô bem assim parado, esperando. Aí tá um rapaz conversando com uma senhora do lado, e ele olha para a pista assim: olha lá, 10 reais. Ele falou, eu olhei e falei: rapaz, esse cara tá com uma visão boa, hein, cara, 10 reais. E ele, não, é lá, o dinheiro mesmo. Aí ele parou e ficou, ele falou só o dinheiro que tava no meio da pista.
E aí o semáforo estava fechado, ele esperou abrir. Aí quando abriu, ele falou bem assim, não pode deixar, eu não vou lá não, que o dinheiro vai vir até mim. E aí o dinheiro foi rolando, ele pegou. Na hora que ele pegou esse dinheiro, não era uma nota de 10 reais, era uma nota de 5 reais. Aí eu falei, caraca, 5 conto. Aí eu botei a mão no meu bolso e puxei. Eu tinha separado 7 reais, na hora que eu puxei tinha só 2 reais. Aquele dinheiro que caiu lá na pista deve ter caído no meu bolso, o vento levou e depois trouxe, eram os meus 5 reais. Eu fiquei vendo uma pessoa olhar o meu dinheiro, ir lá buscar o meu dinheiro, ficar feliz com o meu dinheiro. Eu fiquei feliz por ele ter visto o dinheiro, eu fiquei feliz por ele ter achado o dinheiro, e aí ele pegou esse dinheiro e colocou no bolso. E qual que é a reflexão disso? Se você não guardar o dinheiro para você, esse dinheiro ele vai para alguém, ele vai para outra pessoa. Se você não guardar o dinheiro e não poupar o dinheiro para o teu futuro, você vai gastar ele, e esse dinheiro vai para o bolso de outra pessoa, que talvez essa outra pessoa vai guardar o dinheiro. Então, se outra pessoa tem talvez o poder de ter o seu dinheiro simplesmente por você não administrá-lo, não guardar, não direcionar ele da forma certa, porque o dinheiro também é energia, precisa direcionar da forma certa. Então não adianta reclamar depois, quando você estiver precisando daquele dinheiro. Se você quiser precisar de 10, 15, 20, 30 mil reais para fazer um negócio, para comprar uma coisa, sendo que você não preparou e não se pagou primeiro. Então, obviamente, se você é cristão, o que você tem que devolver primeiro e se pagar primeiro é sua fidelidade com Cristo. E, em segundo lugar, você paga você mesmo. Então, você precisa ter esse momento. Nem que seja 10%. O filme O Homem Mais Rico da Babilônia fala isso, de pegar, tem 3 partes, uma parte você guarda e vive com 2. Você tem 10 partes, uma parte você guarda e você vive lá com as outras partes. Então, você precisa pagar a si mesmo, porque o teu futuro vai agradecer. Você vai conseguir conquistar coisas materialmente falando. E aí, quando você tem o dinheiro no banco, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil reais, você tem uma paz que nossa, eu não preciso me preocupar se der uma merda agora. Se o carro quebrar, se a criança ficar doente, e eu vou conseguir pagar. Você não desespera, você não tem que pedir emprestado, você não tem que usar o cartão de crédito. Então, pague você primeiro, o teu futuro ele vai agradecer. 10º conselho: não viva a vida de outras pessoas, por mais encantadora que essa vida parece. Eu sei que, né, a gente vive conectado, né, nas mídias sociais, Instagram, alguns no TikTok, no Kawaii, mas a gente sempre está olhando influenciadores, outras realidades, a gente quer viver aquela mesma realidade. Então, eu fui assim por muito tempo. Eu olhava pessoas do meu mercado, que estava grande, etc., e tentava viver aquela vida, tentava fazer as mesmas coisas, né? Ou então eu ia para um círculo de amizade onde, né, eu, graças a Deus, tenho gente que é muito mais, que tem muito mais dinheiro do que eu, né, múltiplos milionários. Então, de ir a lugares, a eventos, às vezes querer viver a vida daquela pessoa no sentido de elas iam para um restaurante caro, eu ia junto. Elas iam para um lugar bacana, eu ia junto. Mesmo que o meu poder aquisitivo estava, 10 vezes abaixo de um milionário à época. Então, viver a vida do outro pode parecer legal, né? Pode parecer que o outro está vivendo melhor que a gente. É aquela velha coisa, né? A grama do vizinho, ela sempre vai parecer mais verde. Mas às vezes a grama do vizinho é sintética e a sua grama é de verdade. E o que me ajudou a sair desse processo? Foi ser abençoado por Deus por ficar sem celular. Esse é um assunto que não dá para eu comentar aqui porque nem todo mundo acredita, mas aconteceu há cerca de 1 ano e meio atrás uma situação onde eu precisei ficar sem celular ali. E aí, o que eu fiz? Por 6 meses, eu fiquei literalmente sem celular, desconectado de tudo mesmo. Depois de 6 meses ali, eu comprei esse maravilhoso aqui, ó. Eu comprei esse maravilhoso, esse Multi. Esse celular aqui é aquele que lembra muito o antigo, só que ele tem uma coisa que a gente usa muito hoje no dia a dia, que é o WhatsApp. Então esse telefone aqui, por aquilo que pareça, ele tem um WhatsApp. Mas calma, não se empolgue, né? Eu tive que sair dele porque a partir de janeiro agora, o WhatsApp sai dele, porque a Meta está atualizando e só alguns sistemas operacionais vão ficar funcionando. E qual que foi a bênção de ter utilizado esse celular aqui? Porque eu estou já há quase 1 ano e meio fora das mídias sociais. Eu estou há quase 1 ano e meio. Nix, como é que você consegue, mesmo trabalhando com o digital, ficar longe disso tudo? Cara, quem quer dá um jeito.
Eu emulei no meu computador principal uma aplicação, né, que simula ali um telefone Android, instalei lá o WhatsApp e aí eu conseguia, através do WhatsApp web, utilizar no iPad aqui, por exemplo, ou no computador. Então, esse problema foi solucionado. E aí eu ficava ali fora porque no Instagram, quando eu entrava para ver uma coisa de 5 minutos, quando eu percebia, cara, já tinha passado 1 hora, 2 horas, e isso é muito ruim, porque quando a gente gasta um tempo dessa forma, ele não vai voltar. Quando a gente para também para se comparar com outra pessoa, aquele dinheiro que às vezes a gente gasta, aquelas coisas que às vezes a gente faz, ela não vai voltar. Então, tentar viver, se comparar com outra pessoa é muito ruim. E as mídias sociais, principalmente o Instagram, cara, ele faz com que você entre nesse ciclo de que a minha vida tá uma bosta e a vida dos outros tá maravilhosa. E aí foi um pouco disso que eu coloquei o título desse vídeo também, para dar uma chocada, porque eu não tô frustrado, né? Porque a minha vida tá maravilhosa. Eu faturo muito mais do que esse carinha, vou botar a foto aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, que sou eu do passado, imaginou ganhar muito mais, e eu achava que eu ia para uma carreira industrial, que eu ia ganhar no máximo meu salário lá, R$3.000, para mim seria o céu. Esse era o meu pensamento. Só que quando a gente vai evoluindo e você vai tendo novos acessos, aí você vem 10 mil, aí você vê 15 mil, 20 mil, aí você vê 100 mil reais, você já começa a mudar a sua cabeça. E aí qual que é o detalhe? Sempre quando você estiver ganhando 1.000, vai ter o cara que ganha 10. Sempre quando você estiver ganhando 10, vai ter o cara que ganha 100 mil. E é aí que está o perigo, você começar a se comparar e tentar viver a vida dessa pessoa. Ou então tentar acelerar, por exemplo, eu já investi quase aí, já consumi em conteúdo mais de 100 mil reais. Eu poderia ter comprado uma casa, poderia ter comprado um carro, mas eu consumi porque fica sempre aquela sensação de que falta algo em você. Fica sempre aquela sensação de que, não, o outro tem alguma coisa, sabe alguma coisa que eu não sei. E depois de ter investido e ter consumido esse tanto de conteúdo, eu te afirmo, você não precisa de muita coisa. O básico que você sabe já é o suficiente para você romper. Claro, você não pode se acomodar, você tem que se aperfeiçoar. Mas às vezes nessa ânsia de querer ter... eu tive um mentor que se chama Luiz Mazzini. Ele falava sobre a síndrome do objeto brilhante, que é você sempre ver alguma coisa mais brilhante ali e ir atrás. Aí você vai ver um vagalume. Você vê uma coisa mais brilhante lá na praia. Eu já vi os caras caçando coisa na praia com um detector de metal. E aí, pô, quando você passa numa tampinha, ela apita, meu amigo. Aí o cara vai cavar e quando ele pega uma tampinha, o cara... Então muitas vezes a gente é assim, a gente acha que vai estar lá naquele detalhe, vai estar lá naquele curso, vai estar lá naquele evento, vai estar lá naquela pessoa, e não vai estar, meu amigo. O que você precisa está dentro de você, e se você não tem o suficiente ainda, você tem que melhorar o que está dentro de você, porque é muito mais emocional do que técnico. Agora, se você ficar imerso no Instagram, você vai sempre estar adoecendo seu emocional, você vai estar sempre olhando para um lugar que talvez você não deveria olhar, que é para fora. Você tem que olhar mais para dentro. Então, eu te convido, não fazer um movimento de ir para um celular desse, ou talvez até que faça, por um momento. Eu só fui para outro aparelho por conta do WhatsApp, tá enchendo o saco agora pedir para cadastrar, e eu ganhei um telefone, então eu não comprei um telefone, eu ganhei um telefone, eu falei, cara, já que eu ganhei um telefone, eu vou botar lá o WhatsApp, vou usar, só que não tem Instagram instalado. Não tem TikTok instalado, não tem Kawaii. Eu até tinha instalado o Kawaii para quando eu tô lá conversando com o Bocão, se é que você me entende, né, cortando a cauda do macaco, eu gosto de ficar vendo uma besteira, porque é o momento onde eu tô botando lixo para fora, então eu também posso dar uma visualidade, só que nem assim. Você vai para ficar lá uma coisa que é a necessidade, você faria em 5, 10 minutos, você fica meia hora. E, cara, isso é ruim. Da mesma forma, a sua mente ela não está preparada para esse caminhão de lixo que as redes sociais trazem pra gente. Então, cara, faça esse movimento. Para de se comparar com o outro. Para de se comparar. Olha só. Eu coloco aqui, ó. Eu tenho uns post-its aqui na minha parede do escritório. E tá escrito aqui, ó. Toda comparação é uma limitação. Desvalorização dos próprios feitos. Isso é se comparar. É você desqualificar você mesmo. Se comparar, você falar, nossa, eu sou um bosta, por isso que eu tenho que olhar para o outro. E, meu amigo, você não é um bosta. Você é uma pessoa incrível. Você é uma pessoa que tem uma capacidade absoluta de fazer o que você deseja. Você é uma pessoa que tem força o suficiente para fazer o que você precisa fazer. Mesmo que agora você está desanimado, está meio triste, cabisbaixo, meu amigo, você tem um poder dentro de você que não foi você que colocou. Foi o próprio Deus. O fôlego de vida, ele é uma energia que nenhuma outra máquina vai conseguir fazer. Ninguém vai conseguir criar a vida. E você tem uma coisa que é preciosa.
Só que você precisa saber administrar e entender que a sua vida ela vale muito do jeitinho que você é. Óbvio que você precisa melhorar. Eu estou fazendo aqui um convite à mesmice. Não estou fazendo um convite à mediocridade. Estou fazendo um convite à reflexão. Que se comparar não é o caminho. Que a sua vida pode sim ser fantástica dentro dos seus próprios parâmetros. 11º conselho. Você vai errar mesmo. E daí? Cara, não fica com esse medo de errar. O medo ele é uma seringa letal que você vai colocando aos pouquinhos, 1 ml, 2 ml, aí ele vai te paralisando, vai te enrijecendo, Imagina aqueles caras que empalham animais, que eles precisam botar no formal, etc, para aquele animal ficar conservado por muito tempo. Imagine que o medo é isso, ela vai aos poucos te empalhando ali, colocando você para ficar parado, travado. Então, ter medo de errar, ter medo de falhar, cara, tira isso do seu coração, porque lembra do conselho que veio antes, que é não querer agradar o outro? Porque a maioria dos medos que você tem é de desagradar o outro. Nossa, se eu errar aqui, o que o outro vai falar? Nossa, se eu errar, o que o outro vai pensar? Nossa, se eu errar, o que será de mim? Ai de mim, ai de mim. Lembra do primeiro conselho que eu trouxe para você? Cara, você tem tempo. Se você viver 90 anos, você tem tempo. E quanto mais você errar, melhor para você. Eu já errei muito nessa vida. Eu estou no meu 5º negócio, na minha 5ª empresa. Nossa, eu já tive várias coisas, estética automotiva. Nossa, cara, eu já tive várias coisas. Eu errei muito, quebrei muita cara. Só que eu tenho bagagem hoje suficiente para, como foi na semana passada, eu sentar com uma empresária que tem 7 anos de mercado, numa empresa que tem 40 anos de mercado e aconselhar ela. Hoje eu tenho essa bagagem porque eu errei como empresário. Quando eu erro, eu vou buscar aprender a melhorar. E essa tem que ser a jornada do ser humano. Errou, busca melhorar e não erra na mesma coisa. É o que vai dizer em Provérbios, né? Que você não pode ser como um cão, voltar a comer o seu próprio vômito. O que é voltar a comer o próprio vômito? É fazer o mesmo erro, cometer a mesma coisa. Então, tenha na sua mente, erre, mas erre rápido e não erre nas mesmas coisas. Eu sei, pode parecer clichê, cara, mas escuta. Tira esse medo da sua cabeça, de que se você errar, você vai morrer. Você não vai morrer, cara. Se você apertar um botão errado, eu já fiz um vídeo desse no canal, se você apertar um botão errado, cara, tem como você recuperar. Só não tem como você recuperar o quê? O tempo que você está perdendo. Será que eu faço, será que eu não faço? Será que eu vou, será que eu não vou? Será que eu abro esse negócio ou será que não? Será que eu largo esse emprego ou será que não? Será que eu vou para aquele outro emprego ou será que não? Será que eu faço esse curso ou será que não? Cara, vai e faz. Quando você errar, assume a bronca. Assume a bronca. Por muito tempo eu errava e corria do meu erro. Corria da consequência do meu erro. Hoje não, eu erro e falo, ok, cara, eu que tomei essa decisão. Não partiu de mim, o bonitão de fazer, agora sustenta. Sustenta, cara, sustenta a sua falha, sustenta o seu erro e tire de aprendizado tudo isso que você viveu. Não descarta. Lembre, retenha o que é bom, descarte o que é mal. 12º conselho. Foque em uma única coisa até que você conquiste o mínimo que você precisa. Como assim, Nixon? Por muito tempo, né, eu estou empreendendo no digital, tem 7 anos e meio, quase 8, e eu fiz muita coisa, cara. Tudo que você imaginar do digital eu já fiz. Drop, negócios locais, tráfego pago, e-mail marketing, literalmente tudo. Lançamento, infoproduto, tudo. E qual que é a questão? Eu fiz muita coisa ao mesmo tempo e fazia de tudo e não fazia nada, porque eu não tinha foco. A minha vida mudou, meu game foi para o próximo nível de faturamento, de estilo de vida, quando eu falei assim, conversando com Deus, mais uma vez, eu vou sempre mencionar Deus porque vai ser um ponto que a gente vai conversar mais para frente, que eu iria focar em uma única coisa até dar certo. E aí eu comecei a focar naquela única coisa e fazia aquela única coisa e ia para cima e fazia e aquilo mudou meu jogo. E aí eu transformei a realidade da minha família focando. Então o foco, ele não é uma balela, ele não é uma falácia, ele não é algo que é só bonitinho de dizer. É preciso focar. Só que teve uma coisa que eu cometi de erro no focar também, porque tem muita gente que comete o mesmo erro, que é eu estava sendo fiel ao meu limite, porque eu estava sendo fiel ao meu único exclusivo foco. Durante 4 anos e meio eu fiz exclusivamente uma única coisa e recusei todas as outras. Só que eu não precisava fazer isso. Eu fui radical, porque eu sou assim na minha vida, 8 ou 80, né? Então eu fui radical, só que você não precisa fazer assim. Se você está indo no seu foco e você está melhorando aquela jornada que você está indo, só que você enxerga algo que
você sabe que se você colocar o teu esforço minimamente, se você conseguir delegar para uma outra pessoa, você vai conseguir ter o mesmo resultado, sem prejudicar o primeiro que você está fazendo, cara, faça. Faça. É preciso ter foco, mas é preciso entender os momentos também. Às vezes eu vi um vídeo ontem, né, que a menina falou, às vezes aquela coisa que você está fazendo como foco é Deus te dando uma provisão. Só que provisão não é permanência. Provisão ela vem para passar. Então às vezes você se apega a uma coisa que era para ser momentâneo e transitório, você leva para o resto da vida. Então não é assim. E às vezes você quer também ser a pessoa que fica diversificando. Ah, não, você ouve um investidor aí. Não, você tem que diversificar a tua finança, você diversificar o que você ganha. Quer diversificar o quê? 2 mil reais, 3 mil reais? Você tem que fazer um negócio até dar certo, até você ter 10 mil reais de receita, ter 20 mil reais de receita, até ter 30 mil reais de receita. Eu não sei o que você precisa para viver. Ah, o que você precisa para viver, Nixon? Seus custos fixos, mais seus custos variáveis ali, por exemplo, sair, etc. E você calcula tudo e vê, cara, quanto você precisa para viver? É 5 mil reais? Beleza, então você não vai ganhar só 5 mil, né, o benção. Vai ganhar 10. Ganhar não, né, que quem ganha é lindinho, você vai fazer 10. Faz 10. Ah, não, seu custo de vida hoje é 10 mil, faz 20. Quando você fizer 20, aí você acalma e fala, opa, calma aí, agora dá para eu olhar para umas coisas, porque eu já tenho feito os 10 e agora eu tenho mais 10 que eu posso diversificar. Porque senão, cara, primeiro se você não se paga, você já não tem muita coisa. E aí você quer fazer muito com o pouco que você tem. Aí não dá. Então o foco ele te ajuda nisso, na construção de algo não é sólido e não é imutável, não é estável, mas algo que você consegue olhar para um horizonte diferente. Então, cara, foca por um período, foca por um ano, foca por 2 anos, foca fazer a coisa certa. E aí depois você vê, porque lembra mais uma vez, você tem tempo, cara. O que são um ano, o que é um ano, o que são 2 anos? Cara, tem 15 anos que eu tô nessa jornada vivendo de verdade, né? Quando saí da aba da mãe. Então, pode parecer muito, mas é pouco ainda. 15 anos, eu conversei esse dia com um cara que ele começou na mesma idade que eu, 30 anos, e quando ele começou, ele não ganhava nem perto do que eu faço hoje. Eu falo ganhar porque o mundo é capitalista, cara. Você pode tentar ou não, mas o mundo é capitalista. Você tem que focar para você fazer dinheiro, para você conseguir fazer outras coisas. E esse cara, quando ele me ouviu falar, ele falou, cara, nossa, você tá no melhor momento, você tá novo ainda. E eu me achando velho. E é um cara que tem um patrimônio aí, já passa de milhões de patrimônio. Ele começou numa jornada simples e até mesmo igual a minha. Só que a gente precisa ter foco, posicionamento e fazer com constância. Constância. O que é constância? É você errou, quebrou a cara? Não desiste, cara. Você fez errado? Não desiste. Pega ali e continua. Pega de onde você parou e vai pra frente. Isso é constância, cara. Isso é constância. Então, ser constante e tenha foco. Essa proposta, uma proposta diferente. 13º distrito, 13º conselho. Crie um plano de dominação. Como assim, plano de dominação, Nixon? Esse que vos fala é uma pessoa que em toda a vida, né, durante esses 15 anos, não fez um puto planejamento. Não colocou... Se eu falar que eu nunca coloquei uma meta, eu tô mentindo. Eu coloquei ao longo da minha vida, eu acho que umas 3 metas, e todas as metas que eu coloquei eu cumpri. Só que eu tinha medo de planejar. Eu tinha medo de colocar uma meta. Porque eu tinha medo de me frustrar e, acima de tudo, eu tinha medo de ficar envergonhado pelas pessoas verem que eu fracassei em algo. Lembra do conselho que eu dei? Isso é muito forte. Você pensar e viver para o outro, isso te limita em várias áreas. Então, quando a gente cria um plano de dominação, estava até lendo Ezequiel hoje, pela manhã, e tem no capítulo 4 ou 5, se não me falha a memória, Deus dá uma instrução para Ezequiel: olha, vai, pega uma telha, ou seja, um lugar para você escrever algo, e aí você faz o desenho assim, assim, assado. Era basicamente um planejamento do que Deus queria fazer. Então, se até mesmo naquele tempo Deus direcionava ter planejamento, até Provérbios, fala em todo tempo Provérbios, que a gente tem que planejar, que é o que? Não é Provérbios que fala isso, mas eu não vou lembrar onde fala, mas que se você começar a construir uma torre, olha antes se você tem os recursos, para que você não comece a construir essa torre, no meio do caminho você pare e seja envergonhado. Está escrito isso num dos livros milenares que tem vários princípios. Você não precisa ter religião, é um livro de princípios.
E aí, quando a gente lê isso, eu entendo, cara, se a gente não planejar, a gente não consegue se antecipar a coisas que vão acontecer. Se a gente não planejar, a gente fica perdido, vagando literalmente, igual o Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho é um cara, pra mim, que quando ele canta aquela música, ele tá descrevendo alguém que não tem uma meta. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou seja, vida, leva pra onde você quiser, porque eu não sei pra onde eu tô indo. Então, quando a gente coloca um plano, minimamente a gente está dizendo, olha, eu quero alcançar isso, isso e isso. E é uma coisa que eu tenho que fazer, me esforçar muito para fazer. Porque eu sou o cara que o meu desafio é planejar. Eu já fiz diversos cursos, diversas formações, eu falo de diversas formações, mas foram 2. Em coach, e sempre a minha sombra, o meu lado escuro é a falta de planejamento. Então, quando eu planejo minimamente, cara, as coisas fluem. E o que é planejar para mim? O que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui no celular aquela ferramenta do Google chamada Task. Eu coloco lá, o que eu tenho que fazer? E aí vou lá, me programo para fazer. Esse é o meu planejamento hoje. Então você não precisa ter um planejamento mirabolante. O que você quer ser e como que você vai estar daqui 5 anos? O que você quer ser e como você vai estar daqui a 10 anos? Meu irmão, 10 anos, eu não sei nem o que eu vou fazer na próxima semana, eu vou ficar olhando para 10 anos. Mas eu tenho que saber o que eu vou ter e querer daqui a 1 ano. Não é ser imediatista, mas também não é ser o cara que pensa muito no longe, né? Mas também não é ser imediatista. Então, planejar. Colocar no papel. O que você quer? Ah, eu quero X coisa. Então, coloque e vai atrás. Porque se você não colocar no papel, meu amigo, não vai, cara. Experiência própria desse amigo que vos fala. Coloca no papel que vai dar certo. Porque quando você coloca no papel, a tua mente ela vai buscando meios de execução. Quando você coloca no papel, você vai vendo que você pode reorganizar a rota, talvez vai te levar mais rápido. Ou você pode reorganizar porque vai demorar muito. Mas precisa colocar no papel. E eu fiz isso com a minha agência. Então eu falo aqui, mais uma vez, de experiência. Eu não estou dando um conselho. Ah, eu li no livro, é bonitinho, eu vou falar para a galera. Não, meu amigo. Estou falando conselho vivido mesmo. Então eu fiz planejamento para a agência há 4 anos atrás. Então a gente colhe os frutos desse planejamento. Mesmo sem saber como que seria feito, a gente colhe os frutos. Então faça o planejamento. Coloque aqui um plano de ação. Se você não sabe, cara, vai pesquisar. Para de ser um preguiçoso, velho. Pesquisa. Ah, eu falei tanto de coisa nesse vídeo aqui que às vezes você não sabe. Você tá pensando, nossa, esse cara, ele tá ali, ó. Tá ali, ó. Um monte de livro. Um monte não, tem pouco aqui ainda, né? O resto ficou na casa da minha mãe. Aqui é só os que eu trouxe pra minha vida adulta. 14º conselho, eu diria que é o mais importante. Cara, sem Deus não dá. Não sei qual é a sua fé, qual a sua religião, né? Se você segue o universo, etc., energia, pode botar o nome que for e ter o mesmo raciocínio. Eu acredito em Deus e creio em Cristo Jesus. E por muito tempo eu fiquei caminhando sem ter esse lado espiritual. Você está conectado com a espiritualidade, né? Era muito por era muito eu fazer, era muito eu vou fazer, vai dar certo, era muito minha força do braço. E dá até para ir, você consegue ir, né? Você vai, você conquista, eu conquistei algumas coisas. Só que quando você não tem um princípio ao qual você não foi ensinado, como eu não fui, eu nasci num lar desestruturado, né? Um pai ausente, pai casado com minha mãe na época, mais ausente. Então era mais da provisão e etc. Então eu não tive, né, uma figura paterna tão próxima, talvez você tenha. E quando a gente não tem essa figura paterna, algumas coisas da nossa vida desconfigura. E aí depois você só consegue configurar isso através do perdão, através, igual eu sou pai hoje de 4 crianças, então através da paternidade você consegue ressignificar algumas coisas. Mas quando você conecta com Deus, meu amigo, todas essas lacunas, todas essas falhas, todos esses detalhes que ficam para trás, eles são reajustados. Porque Deus, ele é um exemplo de pai perfeito. A gente pode ter pais aí de nossos amigos, talvez que a gente fala, pô, esse cara é o pai do meu amigo, como é que é? Fera demais. Só que ele não é perfeito. O único que é perfeito é Deus. Então quando você entende isso, você se conecta com Deus, Deus, ele é um pai que ele ama. Ao mesmo tempo, ele direciona com amor, ele exorta com amor. Então ele fala, ó, você está indo para o lugar errado, você está indo para o lugar certo. E ele também te suporta no sentido de,
Eu nunca parei para conversar com meu pai e desabafar alguma coisa com ele, mas eu converso com Deus. Então, Deus ele supre essa necessidade. Se você tem um pai, talvez ele vai suprir um outro lado, que é o quê? Você saber que existe algo que te rege e que você deve e precisa prestar conta. Porque tem muita gente que vive a vida adoidada achando que acabou aqui, acabou. Meu amigo, acabou aqui, não acabou. O inferno ele é real, tá? O inferno ele existe tão quanto o céu. Então, não é para te botar medo, mas é só para te exortar. Porque uma hora vai chegar um momento de um juízo, né, igual, e mesmo que não haja, mesmo que não exista, para você que talvez não acredite em Deus, para você que não tem uma religião, eu quero deixar uma reflexão para você. Imagina que se Deus não existe, e aí uma pessoa vai lá e fala, não, mesmo assim eu vou acreditar em Deus e vou seguir a Cristo. E vai, essa pessoa, ela era usuária de droga, ela era promíscua, ela enchia a cara, ela vivia em dívida, ela era um quebrado, e aí essa pessoa fala, não, ok, agora eu vou servir a Deus. Ela fala, poxa, o ambiente que eu tô lá, as pessoas elas não usam droga. Então eu me sinto desconfortável quando eu estou naquele ambiente, eu acho que eu vou parar de usar droga. Ah, que as pessoas lá elas não bebem, então poxa, eu me sinto desconfortável, vou parar de beber. Nossa, aquelas pessoas lá, e aí você vai tirando toda a negatividade, colocando por algo bom, colocando por princípios que Deus coloca na Bíblia. E fala para você, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, você vai melhorando, você vai tirando as camadas. Naturalmente sua vida vai melhorar, não vai? Em uma perspectiva fisiológica, o teu corpo vai ficar melhor porque você já não está mais agredindo ele com drogas, seu corpo vai ficar melhor porque você já não está mais agredindo ele com promiscuidade, ou seja, sexo fora do casamento, você já não vai estar mais agredindo ele com álcool, você já não vai estar mais agredindo ele sofrendo sozinho um momento de depressão, você já não vai mais atacando seu corpo sozinho, sofrendo uma ansiedade, você vai ter a quem recorrer. Vai ter com quem conversar. E se não for o próprio Deus, às vezes você é tímido ainda para conversar com Deus como eu converso com Deus como eu estou conversando com você. Deus é meu amigo, é meu irmão, e ao mesmo tempo ele é meu pai, ao mesmo tempo ele é o meu Senhor, que eu tenho que ser servo a ele. Então eu preciso chegar com ele e a ele com transparência e verdade. Então tem muita gente que ainda não tem isso. Então, mesmo que essa pessoa não tenha com o próprio Deus, ela vai ter com a outra pessoa. Ela vai ter com alguém. Tem gente que prioriza muito mais a opinião das outras pessoas do que da própria dela, que a gente já conversou, e do que é de Deus. Então Deus ele é o ponto central, ele é a pedra angular, ele é o único que consegue preencher o vazio que às vezes tem no coração de muitas pessoas, talvez esteja no seu coração. Às vezes você sente uma angústia que você nem entende de onde vem. Aí você vai lá e fala, nossa cara, eu estou angustiado, vou comer. Um monte de gente hoje é obeso porque come emoção. Por que come emoção? Porque falta alguma coisa dentro dela, ela preenche aquilo com comida, e aí quando ela come, ela fica mais insatisfeita com o corpo dela, ela entra no loop de depreciação. E é isso que o inimigo, ou seja, a oposição de Deus, que a gente crê como sendo o Satanás, o diabo, aquele que divide, não o Lúcifer, cuidado com essa palavra Lúcifer, que ela pode até ser um elogio para o nosso inimigo, mas eu não vou entrar em métodos meios teológicos agora. Mas é entender, existe o bem e o mal, existe o certo e o errado. Você tem que decidir, fazer o certo, se você quer que o certo lhe seja feito. Não adianta nada você falar, bate na cara das pessoas a vida toda. Aí um dia alguém bate na sua cara, você vai querer matar essa pessoa? Opa, calma aí, ô hipócrita. Tem que olhar pra si. E eu fui esse cara que era não vou falar drogado, porque a palavra drogado era muito forte, mas um usuário assíduo de drogas, que não só usava, mas quanto comia, né? Literalmente, bebia, promiscuidade, enfim, mentira pra caramba. E aí, em um determinado momento, a gente tem que entender que existe o outro lado da moeda. Porque se eu vim até um determinado ponto fazendo tudo errado e minha vida era um caos, eu tenho que entender que se eu quiser viver uma paz, eu tenho que buscar o único que tem a capacidade de dar uma paz, que é Deus. Deus é o único que pode dar a verdadeira paz. Que verdadeira paz é essa? Nossa, cara, tá tudo dando errado ainda. Mas ok, cara, eu tenho a certeza que vai dar certo. Nossa, cara, o meu parente morreu. Não, eu sei, cara, calma. Se ele fez tudo certinho, ele tá num lugar legal. E se ele não tá, cara, ele vai ser julgado conforme ele viveu. E ponto. E eu sei que a vida é breve. E eu sei que vai chegar o meu momento também que eu vou partir. E outras pessoas vão se padecer, vão velar a mim. Então, é entender que com Deus não é a ausência de dificuldades, não é a ausência de desafios, mas é saber que mesmo nesses desafios você tem alguém que te suporta, alguém que te ampara. Porque tem muita gente que se converte a Cristo com a mentalidade errada. Nossa, eu estou todo lascado, vou me converter a Cristo e Deus tem a obrigação de mudar a minha vida. Cara,
quando você faz merda, a merda ela tá ali, não tá? A merda mesmo que você faz lá, ela tá ali, não tá? Você não vai ter que limpar ela. Só que ela tá feita. Ela tem uma consequência. Qual que é a consequência? Você vai ter que limpar. Você vai ter que descartar. A mesma coisa na sua vida. Você fez um monte de coisa errada. Você quer se converter a Deus. Você quer que, do nada, tudo que foi feito ao passado não gere consequências? Não vai ter mais o fardo. O pecado ele vai sair da sua vida. As culpas elas saem da sua vida porque Cristo ele vai te lavar. Ele vai te remir. Só que as consequências elas permanecem. Então, sem Deus, meu amigo, você pode romper, você pode fazer acontecer, mas vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Eu tentei, cara. Eu fiz de tudo para não seguir com Deus. Eu até por um momento da minha vida fui agnóstico, eu brigava contra Deus. Até um determinado momento que a gente para e fala, cara, calma aí. Se eu fizer isso daqui, vai melhorar a minha vida. Eu quero viver pelo menos até uns 90 anos. Eu estou te dando esses conselhos para que você melhore a sua vida também. E já foi um terço da minha vida. E os outros 2 terços? Eu vou viver continuando repetindo os mesmos erros? Eu vou ignorar os conselhos que... Você acha que esse vídeo é só para você? Esse vídeo é para mim também. Uma hora eu vou vir aqui e vou rever ele. Muitos conteúdos que eu faço, principalmente no meu Instagram que eu já fiz, é para mim. Eu paro eu lá e falo, caraca, olha só, essa mensagem é para mim. Meu amigo, só tem uma forma de você ser completo e viver a prosperidade real. Prosperidade é shalom. O que é shalom? Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Shalom. A paz que excede todo entendimento. Tranquilidade. Isso é o que Deus quer nos proporcionar e quer te proporcionar. Então, você precisa decidir. Tem muita gente que sabe e entende que Deus é soberano, mas não decide ter Ele como Pai, ter Ele como Senhor e quer viver a vida do jeito que quer. Então, você não é um cristão. Você é um cristão de IBGE, né? É o católico de IBGE. Ah, que religião você é? Eu sou cristão. Mas não pratica. E não praticar tem uma consequência, como praticar também tem uma consequência positiva. E fica para você essa reflexão. Sem Deus é muito mais difícil. Com Deus as coisas ficam mais tranquilas. E você tem um destino que Ele te dá. Deus te dá um presente, que é a salvação. Mas para você pegar um presente, você tem que aceitar ele primeiro. 15ª e última conselho que eu tenho para você. A Lei de Murphy. Esse final de semana eu assisti por mais uma vez um filme que é maravilhoso. Se você não assistiu ainda, eu recomendo que assista. Interstellar. Ou para alguns, Interestelar. E o cenário daquele filme, ele traz a gente para uma reflexão concernente ao tempo, concernente às nossas ações, concernente a como a gente se posiciona diante de um desafio, diante de uma dor, e te provoca a pensar. Se você já assistiu uma vez, assiste de novo. É a 3ª vez que eu assisti, ainda vou assistir uma 4ª, uma 5ª, uma 6ª. Assim como o Clique. Se você não assistiu o filme Clique, de Adam Sandler, cara, assiste Interstellar e depois assiste Clique. Assiste os 2 na sequência. Você vai ter um impacto tão absurdo na sua vida. E tem um agora que eu esqueci o nome. Eu vou colocar os nomes dos filmes na descrição. Assiste esses filmes. Se você está perto de completar 30 anos, se você está meio ainda assim, se esse conselho não serviu para você, assiste esses 3 filmes que eu vou colocar aqui. E aí nesse filme, o nome de uma das personagens principais, o nome dela é Murphy. O pai dela dá esse nome de acordo com a lei de Murphy, que é tudo vai acontecer. Tudo pode acontecer, independente do que você faça. Ou seja, vai acontecer. Eu já te falei todos os conselhos aqui baseado nas coisas que eu errei na minha vida e alguma delas que eu não fiz. Só que se eu não fiz, teve um propósito também no não fazer. Se eu não conectei com uma pessoa, teve um propósito no não conectar. Se eu gastei a minha vida nas redes sociais, teve um propósito para eu gastar minha vida nas redes sociais, que é o quê? Chegar e falar para você não gastar. Então, tudo que tem que acontecer, vai acontecer. Seja coisas boas ou seja coisas ruins. Tudo que tem que acontecer, vai acontecer. Por quê? Se você é cristão, Deus ele já escreveu sua história. Você tem um livre-arbítrio. Toda vez que você faz uma coisa que não é agradável a Deus, e você fere um princípio, você ainda está caminhando no que Deus propôs para você. Só que você tem um caminho que vai reto, você tem outro caminho que dá uma volta.
Se você não sabe do povo lá que foi tirado da escravidão e eram direcionados para a Terra Prometida, eles andaram 40 anos porque quebraram princípios, porque não ouviram e não se atentaram às coisas que Deus falava para eles. Às vezes a gente é assim. Às vezes o universo dá um sinal para você e você fala, universo, tô cagando pra sua opinião, vai lá e faz a merda. Aí depois você fala, acho que eu fiz aquilo, caralho, meu Deus do céu. É o errar. Lembra que eu falei do errar? Você tem que errar. Porque se você errou, tinha que acontecer. Se você errou, tinha que acontecer. Tem uma cena lá que, no Interestelar, que eles estão indo pra escola, né? Pro campo, não sei. Aí o pneu fura. Nisso que o pneu fura, eles param. Nisso que eles param, passa um drone. Nisso que passa um drone, eles vão atrás desse drone. Nisso que vai atrás do drone, depois ele recebe uma chamada lá depois que as máquinas ficaram birutas e foram pro centro da casa dele. Então, ou seja, imagina se ele segue, se o pneu não fura. Ele ia passar batido, não ia ver o drone, ia perder o drone tinha uma energia que conseguia manter a fazenda dele. Ele ia chegar, quando ele chegasse na escola, não ia ter uma piadinha sobre o drone, que não ia levar a reflexão que depois eles têm. Assiste o filme para não dar spoiler. Então tudo que tem que acontecer, vai acontecer. Você querendo ou não, sendo bom ou sendo ruim. Então eu deixo essa reflexão para você, que talvez viveu até agora, e as coisas que você planejou não aconteceram. Como tem muita coisa que eu planejei e não aconteceu. Só que tudo que tem que acontecer, vai acontecer. Sejam elas coisas boas, sejam elas coisas ruins. Só precisa ter a paciência. Lembra do ponto anterior, do conselho anterior que eu te falei? Como que você consegue ter paciência e calma? No meu caso, que sou cristão, em Cristo. No seu caso, talvez parando para meditar, fazendo mindfulness, meditando, fazendo meditação. Ou simplesmente parando por tempo, olhando a natureza. Enquanto eu converso com você, tem um centro comercial na minha frente que está cheio de mato na frente. Estou conversando, olhando para a natureza. Por isso que eu olho disperso, porque a minha mente ela constrói as coisas puxando do passado, pegando o presente, materializando e juntando. Porque as coisas elas têm que ser assim. Eu estou gravando esse vídeo, eu nem ia gravar esse vídeo, mas sabe por que eu estou gravando? Porque eu assisti esse filme do Interestelar e ele me comoveu no domingo. Aí na segunda-feira eu tive um momento com um grupo, né, de uma empresa que eu faço parte agora como sócio, um momento de ativação que a gente tem, e foi falado sobre o medo, que o medo ele paralisa, o medo ele vai te travando, o medo de errar. E talvez eu falando isso com você aqui agora, esses conselhos, você que assistiu até agora, mais uma vez quem ficou pelo caminho ficou, não me interessa, interessa você que está vendo até agora. Estou gravando esse vídeo para você, eu nem ia gravar esse vídeo, eu decidi gravar ele para você, para que você não fique preso nos seus erros, nos seus medos, para que você pegue talvez esses conselhos e coloque em prática. Para que você um dia não possa falar e dizer, poxa, ninguém me avisou, ninguém me aconselhou dessa forma. Eu estou te aconselhando. Eu tenho 30 anos só, mas já vivi muita coisa, meu amigo. Vai por mim, eu já vivi muita coisa nesses últimos 15 anos que está fora do gibi, por ser acelerado e por ser curioso. Sou muito curioso, muito acelerado. Conecto fácil, faço muita merda, já fiz muita merda. Então eu tenho bagagem para te falar, eu tenho bagagem para te aconselhar e falar, não vai para esse caminho, ô, maluco. Você vai quebrar a cara. E talvez você pode ter a habilidade que eu tenho de retornar rápido. Você pode ter a resiliência que eu tenho de retornar rápido. Você pode ter a constância que eu tenho, não de ser o bonzão que faz tudo sempre certinho, não. Mas que caiu, errou e volta a caminhar. Talvez você não tenha essa habilidade. E aí você, no primeiro erro, você se frustra e trava. Como eu já conheço muitas pessoas que acontece isso, cara. A pessoa trava a vida dela por um deslize, por um erro. O erro para mim é um aprendizado. O erro para mim é Deus me dando a oportunidade, ou para você que acredita no universo, na física quântica, de eu corrigir a minha linha que ecoa e está ressonando no universo. E nós somos uma linha de frequência. Que linha de frequência é essa? O fôlego de vida. Nós somos uma alma conectada a Deus. E essa alma, ela nasceu para cumprir um propósito. A gente não nasceu para que fosse nos dado um propósito. Não, o propósito já existia. Já existia no âmbito de Deus, no coração de Deus. A Bíblia fala que mesmo antes da gente nascer, mesmo antes da gente entender, Deus já tinha um plano para a gente. No universo, mesmo antes de você nascer, já tinha uma linha
energética ressoando, para que quando você entrasse nesse plano, você fosse sintonizado com ela. E aí é como um rádio. O rádio, para você sintonizar ela, o que você vai fazer? Você vai mexendo lá na rodinha, né? Não sei se você já sintonizou um rádio, você que é da geração agora, talvez está assistindo, tem uns 15 anos, 18 anos, não pega tanto rádio analógico, pega um rádio digital que sintoniza sozinho. Mas eu lembro de quando criança, ou quando jovem ainda, pegar e sintonizar o rádio. Aí mistura uma rádio na outra. Isso é sua vida. Você vem aqui, quando você tem ali seus 15, 18 anos, você está meio chiando, misturando uma rádio. Que é as suas vontades com a vontade alheia, com a implicância dos outros. Implicância, eu digo, no que os outros colocam para sua vida. E aí você está chiando. Aí você vai passando o tempo. 25 anos, você já dá uma sintonizada, a sua rádio já está um pouco mais clara. E aí você vai vivendo, a minha rádio não está sintonizada ainda. Que eu nem sei se eu vou conseguir sintonizar ela. Mas eu quero ouvir a música o mais claro possível que eu puder. Eu quero tirar os ruídos o mais rápido que eu puder. E para isso, a gente tem uma jornada, e eu falo sempre, a gente tem uma mochila. E nessa mochila a gente guarda coisas, vai guardando emoções, situações, posicionamentos, estudos, treinamentos, vivências. E aí a gente vai guardando. E aí você tem que saber pegar as ferramentas no momento certo. Pegar as ferramentas no momento certo. E entender que cada ferramenta que você coleciona na sua mochilinha, ela vai ser usada em algum momento. Se você já jogou algum jogo de survival, né? Eu lembro de Far Cry, Tomb Raider, Resident Evil. Você tem ali que pegar alguns objetos ao longo da jornada da franquia que lá na frente você vai usar. Você pega um mapa que agora ali você pega um mapa que não faz sentido. Lá na frente você vai usar o mapa. Você pega uma pilha que lá na frente você vai usar a pilha. Você pega um fio dental que você vai usar lá na frente. Essa é a vida. Você está armazenando, vai chegar uma hora que você vai usar ela. E lembre mais uma vez desse último conselho, a lei de Murphy. Tudo que tiver que acontecer, vai acontecer, sendo bom ou sendo mal. Espero que esses conselhos façam sentido para você, esses 15 conselhos baseados nos 15 anos passados da minha vida até completar os 30 anos que eu tenho hoje, né? Então 15 anos empreendendo a vida, 15 anos aí fazendo e tentando fazer acontecer, né? Tem muito chão para frente ainda, tem muito objetivo a ser conquistado, mas que sirva para você de alguma forma, que ecoe no seu coração e que você, acima de tudo, coloque em prática, tá? O que foi falado, o que foi trago de reflexão aqui, porque se você apenas ouvir e não executar, é melhor que você não tivesse ouvido, porque ainda você teria o desconto da ignorância. Agora, quando você tem conhecimento, você sabe de algo, tem um imposto, né? Um amigo meu fala, Augusto Carrara, que é o imposto da ignorância. Então esse imposto da ignorância está sendo cobrado a partir do momento que você sabe de alguma coisa e não coloca em prática. Então agora você sabe. Basta que você pratique ela. O imposto da ignorância, meu amigo, é alto. E ele cobra. Ele é igual ao governo. Ele vai te cobrar uma hora ou outra. Que aí muitos vão chamar de a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. O que você planta, você colhe. Então plante o bem, plante sabedoria, plante posicionamento, e aí você vai colher tudo isso ainda em vida. Fique com Deus, obrigado por ter ouvido até agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você não curtiu o vídeo, curta. Se você tem uma reflexão baseada nesse vídeo, comente aí que eu vou ler cada uma delas. Abraço.